eu entendo que não dá para falar de Itabuna sem falar do seu berço, que é Ferradas. Ah, verdade. E a história de Ferradas, ela é fascinante. Eu trouxe aqui, ó, eu acho que é a maior autoridade que eu conheço para falar sobre a história de Ferradas. Mas antes de iniciar a entrevista com Gustavo Veloso, eu queria pedir para o pessoal da técnica para passar um trechinho, o trailer do documentário Ferradas, Ferradas, um berço amado. Que bom. Para a gente já fazer aí uma breve apresentação de Gustavo. Então pode soltar, Rafa. De plantas nativas do Cerrado. E eles começaram a produzir a uva e viveram perto do colégio. Ferrada era um breu escuro, não tinha luz. Olha, essa farmácia aqui, provavelmente, eu creio, não exagerando, muita gente vai achar que é exagero, que tenha 200 anos. Quem diz que nasce de bolsa é o homem, e quem nasce de pá pra cima é a mulher. Thelma Padilha, ele se tornou poeta. Tem até uma história que Jorge Amado dizia que não era filho de Ferradas. Ele nunca negou. Eu sou afilhada de Jorge e de Zélia com muito orgulho. Jorge Amado escreveu também sobre Itabuna, escreveu sobre Ferrada. Quem não era padrinho, era afilhado, era primo, era tio, quer dizer, era praticamente uma família. Então eles nivelaram o campo de Ferradas com a areia do Rio Cachoeira. Para mim, o lugar melhor do mundo é Ferradas. Aqui até os doidos, quando chega aqui, não quer sair mais. Então, Bárbara, esse é o trailer do documentário Ferradas, um berço amado. Muito bom. Um documentário de 2012, foi quando Jorge Amado completou 100 anos do nascimento de Jorge Amado. Jorge Amado, ele nasceu em 1912. Então já tem 11 anos que esse filme foi feito. E a gente não pode esquecer nunca da importância de Ferradas. E eu trouxe um ferradense. Ele só não nasceu em Ferradas porque não tinha hospital em Ferradas, né? A mãe teve que sair para ele nascer, mas saiu correndo do hospital para voltar para Ferradas. Mas é um ferradense assim, de uma vida inteira em Ferradas. Ele já escreveu livros sobre Ferradas. Então eu trouxe aqui Gustavo Veloso para falar um pouco sobre Ferradas e falar sobre por que a gente pode dizer que Ferradas, Gustavo, é a mãe de Itabuna. Bom dia e bom dia, telespectadores da TV Itabuna. Nós podemos dizer que você foi feliz quando você, naquele documentário, você determinou que é um passado que se faz presente. Ferradas está sempre nos surpreendendo. Hoje nós já sabemos que Ferradas precisava existir para que Itabuna existisse e para que existisse o sucesso da civilização do cacau. Se não fosse a existência de Ferradas, nós não teríamos o sucesso que a região cacaueira teve. E a história de Ferradas, ela começa lá em 1500. Conta um pouquinho para quem está assistindo TV News, como é que as primeiras notícias que a gente tem de Ferradas.
as primeiras pessoas que chegaram e documentaram Ferradas? Quem primeiro documentou Ferradas foi Adelino Kifuri. Adelino Kifuri disse que a bandeira partiu de Ilhéus, sentido sertão, para que pudesse procurar diamantes. Isso em que ano? Isso em 1553. 1553, olha, Bárbara. Mas que quando chegaram em Ferradas, eles acamparam, e aí os freios que estavam acompanhando a bandeira, eles ouviram que o objetivo era também aprisionar os índios. Então eles não seguiram com a bandeira e ficaram ali. E aí então eles, com ferro em cruz, colocaram no fogo e eles marcam as árvores com a chama com ferro. E aí ficou as árvores ferradas. Daí vem o nome, né? Daí vem o nome. Mas também esse foi o primeiro marco, como o primeiro ponto na mataria bruta. Mas nós vamos também encontrar que o nome Ferradas, ele surge a partir de um banco de pedras que tinha em Ferradas, e aí as pessoas resistiam e não aceitavam que mudasse o nome de Ferradas para outro nome. É tanto que, mesmo quando se colocou o nome de Dom Pedro de Alcântara, em homenagem ao imperador, os serradenses resistiram. Não quiseram trocar. Eles queriam que fosse Ferradas como a povoação, mas o aldeamento é que seria Dom Pedro de Alcântara. Mas o interessante disso, que nós fomos descobrir agora, é a correção da data de criação de Ferradas. Porque no ano de 1814, primeiro saiu, nós encontramos documentos que diziam que era em 1816. Depois, um documento de Baltazar da Silva Lisboa para o vice-rei do Brasil, datado de 1815. E agora se encontrou um documento de 1814. Então, esse documento é o documento em que se comunica ao vice-rei do Brasil a transferência do aldeamento do Almada para Ferradas, e nesse momento ele determina que o aldeamento de Ferradas faça uma homenagem ao imperador e tenha o nome de Dom Pedro de Alcântara, o aldeamento. E nesse contexto ele vai mais além. Ele diz que a data de fundação deve ficar 12 de outubro, que é a data de nascimento do imperador. Então aí vocês podem observar que nós temos o 12 de outubro, que é a data da criança, o dia da criança, o dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o dia do nascimento do imperador. Então coincidiu que cai tudo isso para Ferradas nessa data. Essa data especial. Mas como o primeiro documento que nós vamos ter sobre o cacau é um documento, uma monografia. Essa monografia que eu encontrei, ela ganhou um prêmio, foi premiada em Portugal em 13 de maio de 1789, essa monografia. É uma monografia muito extensa. Esse cidadão veio aqui à nossa região a pedido da coroa portuguesa para que pudesse analisar as nossas terras, a fertilidade delas. E ao chegar aqui, ele encontra que em 1780 a Majestade havia distribuído para a nossa região sementes de cacau para que fossem plantadas. E realmente foram. Só que ocorreu que 4 anos depois, só um engenho tinha ainda as sementes, as mudas que haviam sido plantadas. Lá existiam 600 mudas de cacau, 600 pés de cacau. Todos os demais lugares que haviam sido plantado, como os que plantaram
estavam habituados a trabalhar com a cana e com a mandioca, que era a farinha e o açúcar, eles entendiam que o resultado era muito rápido. Então eles passaram o machado e derrubaram e ficaram apenas com um ou outro pé como enfeite no quintal. Então ele diz que em 1784 apenas esse cidadão tinha esses 600 pés. Que era em Ferradas. Não, que era aqui próximo a Ilhéus. Próximo a Ilhéus. Mas o que ocorreu foi o seguinte, foi que com esse fracasso, ele ao analisar, ele viu que a fertilidade do solo era para cacau. Mas mesmo assim não se continuou dando a devida importância. É quando Ferradas, o aldeamento de Ferradas, através de Frei Ludovico, ele resolve criar o primeiro jardim experimental, que eu acredito ser o primeiro jardim experimental de cacau e de café do mundo, de natureza nativa, que é em Ferradas. Então, são plantados 20 mil pés de café e 20 mil pés de cacau em Ferradas, nos quintais de Ferradas. E aí aquilo que economicamente não foi viável, que foi se iniciar indo da Vila de Ilhéus para a periferia, passou a ser viável quando veio da periferia para a Vila de Ilhéus. Então aí o cacau se expandiu. Os nativos de Ferradas, na realidade, a sua mão de obra foi utilizada para a abertura das estradas, que foi crucial para que se pudesse ter a evolução da região. Foram as estradas, com mão de obra indígena. E também a plantação de toda a agricultura aqui da região, sem que os índios recebessem nenhuma remuneração para isso. É bom que se frise isso. E a outra situação que também é de suma importância é que esses indígenas de Ferradas, como nós tínhamos os aimorés, que eram os botocudos, que eram os indígenas muito valentes, e eles não aceitavam que tirasse a terra de sua posse. Então aí os indígenas, tinham os pataxós, mas os indígenas de Ferradas, os camacãs, que eram de uma índole mais mansa, eles, em maior número, eles que serviram de segurança para que os colonos pudessem desenvolver a sua cultura. Então foi assim que se deu a evolução da região, evolução essa que fez com que Itabuna surgisse. Então eu entendo que Ferradas, nesse ponto, se tornou o berço precursor da civilização do cacau e de Itabuna. E de Itabuna, não só de Itabuna, a importância de Ferradas, mas de toda a região, civilização. Toda a região, toda a civilização cacaueira. E a relação de Ferradas com o rio Cachoeira? Porque antes de passar por Itabuna, né, esse rio ele passa por Ferradas. E esse rio de antes, de outrora, em que as pessoas elas pescavam, muitas viviam do peixe do rio, as lavadeiras lavavam roupas no rio, as crianças tomavam banho de rio. Você pegou ainda? Peguei. Você tomou banho de rio Cachoeira? Só não comia piaba para poder aprender a nadar. Aprender a nadar, né? Viva, gente, isso é um perigo. Mas fala um pouco do rio Cachoeira e dessa relação de Ferradas com o rio. Rapaz, é triste quando nós assistimos esse rio, presenciamos como se encontra o rio Cachoeira, porque o rio Cachoeira ele fez com que toda uma região se desenvolvesse, porque as comunidades só se desenvolvem onde tem um rio, onde tem uma praia, alguma coisa estrada passando. Uma estrada passando. E esse rio foi um rio que tinha todo tipo de peixe, por exemplo. E nas suas margens também as frutíferas, né? Porque ingá, jaca, tudo isso nós encontrávamos nas margens do rio Cachoeira. E o importante disso era que tinha muita areia no rio Cachoeira. Então aquilo fazia com que as pessoas, e o maior volume de água, fazia com que as pessoas estivessem no seu dia a dia explorando o rio Cachoeira para o seu bem-estar. Nós podemos... Um balneário, né? As pessoas saíam de Itabuna nos finais de semana para tomar banho de rio lá em Ferradas. E inclusive nós tínhamos campos de futebol na praia, que ali
se jogava a bola na praia. Praia. Na praia, que a turma chamava que era a praia de Ferradas. Inclusive, Zé Oduque chegou a dizer que A praia de Oduque. a praia iria mudar para ia trazer a praia para Itabuna, era para Ferradas. Ferradas. E aí, porque o Areião em Ferradas era muito bonito, mas o crescimento populacional de Itabuna fez com que fosse explorado isso aí. Então, nós não nos contentamos em apenas retirar toda a areia que o Rio Cachoeira possuía, nos oferecia, como também retiramos a areia de barranco que estavam em suas margens. Então, isso fez com que o rio estivesse hoje nessa situação. O alargamento do rio e está nessa situação em que ele se encontra. Agora, mas fora tudo isso que nós tratamos, onde nós tínhamos, se chegou a pescar com carrapaticida. Carrapaticida é um veneno que se jogava no rio para que, faltando oxigênio, os peixes saíssem da água e eles pudessem pegar. Com mais facilidade. Então, tudo isso foi feito com o nosso Rio Cachoeira. Da mesma forma que uma outra situação que foi feita com ele foi que se jogava bomba para se pegar, por exemplo, o pratibu, que é por isso que se diz, está feito o pratibu, porque o pratibu morria de choque. Então eles jogavam uma pedra, a pedra quando chegava no fundo, o cardume se espalhava e aí a bomba vinha atrás. Quando a bomba vinha, os peixes voltavam de encontro e aí a bomba detonava e com isso os peixes boiavam e assim se acabou com muita coisa no Rio Cachoeira. O impacto ambiental foi muito grande, Gustavo. O impacto ambiental foi muito grande. Então é lamentável que isso tenha ocorrido. Agora, fora isso, não só em relação a Ferradas, o que foi presenciado em Ferradas, mas toda a nossa região, né? Porque, por exemplo, até outro dia, eu lembro que eu tive aqui, salvo engano, em 2010, eu já dizia que a própria UESC tinha curso de mestrado em meio ambiente, mas não tinha o devido tratamento, porque a UESC é uma cidade. Então, aquilo ali, a população que frequenta a UESC é muito grande. Então, tudo isso era despejado, não sei se ainda no Rio Cachoeira. A própria Itabuna, uma cidade do porte de Itabuna, e não tem um tratamento para isso e despeja de qualquer forma no Rio Cachoeira. Então, nós vemos que, inclusive, tem períodos que nós não podemos estar nas proximidades do Rio Cachoeira porque a Fedentina toma conta da cidade. Então, é preciso que os governantes tomem uma decisão sobre isso, porque há 30 anos atrás, por exemplo, nós já ouvimos que foi publicado na Veja que existiam projetos para a recuperação da bacia do Rio Cachoeira e, no entanto, não se viu nenhum resultado disso. Então, eu acredito mais que tudo isso que acontece com o Rio Cachoeira e com a nossa sociedade em todos os seus falta de projetos sociais, essas coisas todas, eu entendo que é por falta de vergonha e de vontade política de nossos governantes. Que dinheiro tem, né, Gustavo? Agora só falta querer. Dinheiro tem, E, Gustavo, para finalizar, fala um pouco para a gente como está Ferradas hoje. Ferradas, ela tem sido bem assistida pelo poder público. A última vez que eu estive em Ferradas, eu fui lá visitar aquele cemitério maravilhoso, tem túmulos de 200 e tantos anos, correto? E aí eu fui lá dar uma olhada no cemitério, fotografar alguns túmulos, porque eu tinha um projeto de fazer um documentário sobre o cemitério e sobre esses túmulos tão antigos e resgatar a história, inclusive, dessas pessoas. E aí eu fui num sábado à tarde e a cidade, ela estava um barulho de som de carro, uma baderna. O que eu senti, e não era nem dos ferradenses, é que parecia que as pessoas de Itabuna que queriam fazer zoada, queria ligar o som na maior altura, queria incomodar, queria beber, queria avacalhar, parece que estava
saindo daqui e indo fazer isso Pra lá. em Ferradas, né? Não sei se é porque achava que em Ferradas não ia ser visto naquele estado. Paredão, né? Mas estava horrível. Bom, isso tem uns 3 anos, eu não sei se continua assim, mas eu queria que você falasse como um todo, sabe? Ferradas está sendo bem cuidada? Como é que o poder público ele trata Ferradas, pensando mesmo na história desse... Ferradas hoje é um bairro de Itabuna, né? É um bairro ou um distrito? É um bairro. Ferradas hoje está como bairro. Mas já foi de distrito, né? Eu diria que... Itabuna nasceu em Ferradas. Que Ferradas... A pior ação que Itabuna poderia ter tido foi transformar Ferradas em bairro. Porque nivelou Ferradas, não que os outros bairros não mereçam nosso respeito, mas nivelar uma povoação com o histórico de Ferradas a uma condição de bairro, isso foi a ação mais vergonhosa que Itabuna pode ter tido em relação a Ferradas. E a segunda situação, ao que você tratou, com relação ao cemitério. Já não tem mais condições de se sepultar as pessoas ali, porque quando você está cavando uma sepultura, já é uma sepultura em cima da outra e você recolhendo os ossos ali. Então, e o abandono, mas hoje está até melhor. Agora, quanto ao som, realmente as pessoas saíam de Itabuna, já quando encerravam as festas em Itabuna, o horário de festa, e aí iam continuar com a farra em Ferradas. Então já chegava naquele ponto, né, da bebedeira e tudo, e aí, mas Ferradas, eles iam para lá, mas porque gostavam de estar no lugar, mas também queriam um som da altura que... Queria incomodar. Como mas é mais hoje em próximo dia da zona rural, acredito que seria isso. Aí a polícia deles. não tinha como chegar lá e tudo. Acredito que chegar. Aí já tinham saído. As esposas. Mas depois eles maneiraram mais e hoje não se vê muito isso. Agora, a outra situação que tem com relação ao que você falou sobre Ferradas, em termos dos cuidados com a... Infelizmente, prefeitos anteriores, eles não tinham conhecimento do potencial de Ferradas, histórico de Ferradas. Como eles não tinham, nós não poderíamos exigir muito deles. Mas a partir de 2010, os que entraram, passaram a ter conhecimento de quem é Ferradas. Então não se concebe mais que não se dê a devida importância ao lugar. Então, primeiro nós passamos mais de 30 anos com a casa de Jorge Amado sem ser construída. O pontapé inicial da pedra fundamental foi dado na administração de Ubaldo Dantas, lá nos anos 70. No entanto, só veio ser construída 30 anos depois, porque se dizia que o nome de Jorge Amado era vendável, mas onde batia, na porta que batia, não conseguia o dinheiro. E o que eu sei disso é que Azevedo não precisou bater na porta de ninguém e com o próprio recurso do município, Azevedo foi lá e construiu. Então, nós poderíamos ter dado a devida atenção a esse projeto muito antes. E talvez isso tivesse feito com que a formação de muitos jovens tivesse lhes dado um destino diferente na vida. A outra situação que nós temos com relação ao que você falou é que no primeiro ano de Augusto Castro, ele compareceu a Ferradas, realizou realmente um aniversário de Ferradas à altura. Todos nós ficamos realmente entusiasmados com o que ele estava fazendo, mas ele assinou documentos em que as obras já seriam iniciadas na semana seguinte. Quer dizer, ele já está prestes a encerrar o seu governo e até hoje as obras não foram iniciadas. Uma delas, por exemplo, uma quadra de esportes. Quer dizer, nós vamos nos valer agora do projeto social do governo, onde 4.500 quadras estarão sendo construídas pelo país e se deverá levar uma dessa para Ferradas. Então já não é mais o cumprimento de uma promessa de Itabuna. A outra situação que nós temos com relação a Ferradas nesse sentido também é que Ferradas, em 200 anos que tem um cemitério público, nós não temos um velório público.
Então, o velório se dá nas casas, nas residências das pessoas. Nas residências das pessoas. Ferradas não tem um parque infantil. Um parque infantil. A única quadra que foi construída de esportes, lá em Ferradas, foi construída dentro do Colégio Lorival e que nós muito lutamos para que fosse construída ao lado do campo. E o Colégio Lorival, como as demais escolas, utilizariam o campo e a quadra como extensão escolar. Mas, no entanto, eles insistiram e construíram dentro da escola. Quer dizer, são fatores que nos deixam realmente tristes. Qual a população hoje de Ferradas, Gustavo? Você tem esse número? Ferradas, a população diminuiu muito porque nós temos hoje divididos. Então, a Rua de Palha já se transformou bairro e era Ferradas. A Nova Ferradas, que é um bairro, o Cajueiro passou a ser independente. Entendi. Então, Ferradas ficou aquela rua comprida, serpenteando as margens do Rio Cachoeira, entendeu? Uma outra coisa que é importante frisar, por exemplo, a buraqueira em Ferradas, nas entradas de Ferradas, ela está terrível. Entendeu? Então você vê que tudo isso vai chegar, isso vai chegar a Ferradas, mas vai chegar depois que realizar tudo em Itabuna, é que se sobrar alguma coisa, chega para Ferradas. Foi prometido, por exemplo, na campanha eleitoral, que Ferradas se transformaria num centro gastronômico. E isso não chegou até hoje em Ferradas. Entendeu? Muita promessa e nenhuma... Então você vê que Ferradas... agora mesmo eu vi a secretária de Transportes e Desenvolvimento, parece que está asfaltando as ruas de Itabuna, ela dizendo que o primeiro projeto é no bairro, lá na área do bairro Califórnia, o segundo é lá pelo Jaçanã, e o terceiro é que vai para Ferradas. Então você vê que sempre o último lugar é Ferradas. Estão fazendo licitações e tudo, quer dizer, no último momento, na hora H, então se chega em Ferradas. Então isso tudo para Ferradas. Ó, na realidade, as obras que nós temos em Ferradas, elas são contadas de dedo. Nós temos a Escola Lorival, quem construiu foi um ferradense, foi Geraldo Simões quem construiu. Futebol... Ferradense. Se foi o campo de futebol, quem construiu foram os ferradenses. Se nós temos a escola Brasília Baraúna e o posto médico, quem construiu foi o Dr. Manuel Rodrigues, que era colega de ACM e conseguiu os recursos para isso. Se construiu a escola Ana Francisco, quem conseguiu o recurso foi a Associação de Moradores e Messias, que era o dono da rede supermercado Messias, ofereceu o terreno, tanto que leva o nome da mãe dele. E a outra que nós temos é que não tinha água em Ferradas e Manuel Rodrigues também foi quem levou, porque a água era levada do Rio Cachoeira, na lata d'água na cabeça, e doutor Manuel Rodrigues foi quem construiu 2 chafarizes através do governo do estado e um poço artesiano. Então você vê que as obras... E o outro lá, que nós falamos aí agora, que é a Casa Jorge Amado, que precisou Azevedo construir, que eu vinha constantemente aqui e falava, e a equipe de Azevedo, então, disse que não viesse mais, porque eles iam realmente construir, que via a importância daquilo. E foram lá e construíram. Então, você vê que são contadas de dedo isso aí. E José Oduque, que murou o cemitério. Que botou o muro lá. Que botou o muro em volta do cemitério. Então, essas são as obras de Ferradas. Para você olhar que Itabuna se emancipou em 1910 e Ferradas... E aí, quando você vai olhar, Ferradas, simplesmente, quando era o segundo distrito de Itabuna, Ferradas se limitava com Itabuna, da Cogrape, ia até Itajuípe, ia até Buerarema e ia até Itambé. Então, você vê que Ferradas contribuía demais para os cofres públicos da União, do Estado e do município. Entendeu? E já era deixado mesmo quando se falava no pico do cacau, né? Uhum. Então você vê que Ferradas já era deixada de lado. Então não é uma coisa de agora, já é de... Teve uma situação, por exemplo, que Mário Padre, ele quis tomar conta de Ferradas. Depois que ele transformou o Góes Calmon, no que é o Góes Calmon hoje, ele se comprometeu com um determinado prefeito de Itabuna,
que iria fazer campanha para ele, mas que ele só queria administrar Ferradas. Que ele queria transformar Ferradas no que Ferradas fazia por merecer. Depois que o prefeito foi eleito, o prefeito disse que não poderia passar esse cargo para Mário Padre, simplesmente porque Ferradas iria ter um desenvolvimento econômico, e isso não econômico, ambiental e populacional, e isso não interessaria ao desenvolvimento econômico de Itabuna. Isso aí não faz sentido nenhum, né, Gustavo? Então você vê que é dessa forma. Enfim. Gustavo, gratidão pela sua presença aqui hoje, por ter trazido todas essas informações com muita sinceridade, com muita coragem também, fazer essas denúncias que são muito pertinentes, contar um pouco da história de Ferradas e da importância de Ferradas para Itabuna e para toda a civilização cacaueira. E que nesse 28 de julho, em que a gente vai estar comemorando o aniversário de Itabuna, que nós não esqueçamos da nossa mãe, que é Ferradas. Viu? Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. E lá nós temos um ditado: falem mal de mim, mas não falem mal de Ferradas. É assim mesmo, viu? E Gustavo tem um livro sobre Ferradas, ainda tem a edição? Esgotou, e agora nós já estamos lançando outros volumes, contando também a história de Ferradas. Ótimo. E tem o documentário Ferradas, um beijo amado, que vocês assistiram o trailer. Quem quiser assistir o documentário completo, só colocar no YouTube Ferradas, um beijo amado, acrescenta a palavra Itabuna, se não aparecer, que você vai ver lá, tá lá escrito o documentário completo. Eu não fui autorizado por nosso amigo Clóvis da academia. Mas a situação de Ferradas, ela é tão importante que nosso amigo Clóvis encontrou um documento de Ferradas a semana passada. Esse documento data do ano de 1918. Ferradas, foi criada em Ferradas uma academia de letras em 1918. Caramba. É brincadeira, Ferradas ter uma academia de letras em 1918. Ele encontrou com conselho de sindicância, com tudo. Nossa. Tudo devidamente legalizado. Foi Clóvis, nosso amigo, quem encontrou. Então ele não me autorizou a dizer isso, mas uma informação dessa não pode deixar de registrar. Então você vê a importância desse lugar. Exato. Entendeu? É verdade. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Nós que agradecemos.